Então, o compêndio da Lectio Divina é uma forma simples, prática, acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro, você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Lectio Divina? A Lectio Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. 5 passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas 3 leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita no mais profundo de nós, e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje, com essa palavra. A graça da oração. Se Deus me fala, eu respondo. Uma pessoa que ama, responde à pessoa amada. E o 4º passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e torna o teu dia todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E o último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. Bom dia, queridos irmãos, com muita alegria nessa quinta-feira, dia 8 de julho, o tempo voa e já temos poucos dias para o nosso festival, já estamos em contagem decrescente e estou aqui com muita alegria no Carmo para vivermos essa novena também de Nossa Senhora do Carmo, nos preparando para o nosso aniversário, nos preparando para esse belíssimo festival internacional. Alegro-me com todas as pessoas do mundo inteiro que já se inscreveram e também por você que está inscrito nesse festival e também se você ainda não está, não perca, se inscreva, ainda tem algumas vagas, então corra, garanta a sua vaga para que juntos possamos viver esses dias muito felizes na escuta da Palavra de Deus. Temos também vivido com muita profundidade cada noite essa novena de São Luís e Santa Zélia e Martã, uma família santa, um casal canonizado com Santa Teresinha, uma das filhas, mas estão todas em processo de beatificação, uma família extraordinária que nos ensina que é possível ser santo como casado, que é possível ser santo em família e que toda a família é chamada à santidade. 6º dia dessa novena que já tem trazido muitos frutos, então participe hoje à noite, não perca esse momento muito bonito. Gênesis 44, 18 a 21, 23 a 29 e 45, 1 a 5. Então Judá, aproximando-se dele, disse: Rogo-te, meu senhor, permite que o teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos do meu senhor, sem que a tua cólera se inflame contra o teu servo, pois tu és como o próprio faraó. Meu senhor havia feito esta pergunta a seus servos: tendes ainda pai ou um irmão? E respondemos a meu senhor: nós temos um velho pai e um irmão mais novo, que lhe nasceu na velhice. Morreu o irmão deste e ele ficou o único filho de sua mãe, e o nosso pai o ama. Então dissestes a teus servos: trazei-mo aqui para que eu ponha os meus olhos sobre ele. Mas insististe junto aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, não sereis admitidos na minha presença. Quando, pois, tornarmos à casa do teu servo, meu pai, nós lhe relatamos as palavras do meu senhor. E quando o nosso pai disse: voltai para comprar um pouco de víveres para nós, respondemos: não podemos descer. Não desceremos a não ser que venha conosco o nosso irmão mais novo, porque não será possível ser admitido à presença daquele homem sem que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então teu servo, meu pai, nos disse: vós bem sabeis que a minha mulher só me deu 2 filhos. Um me deixou e eu disse: foi despedaçado, e não o vi mais até hoje.
se tirares ainda deste junto de mim e lhe suceder alguma desgraça, na aflição farias descer minhas cães ao Sheol. Então José não pôde se conter diante de todos os homens do seu séquito e gritou: fazei todos sair da minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Mas ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. José disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, pois estavam conturbados ao vê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. Ele disse: eu sou José, vosso irmão que vendestes no Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos aflijais por me teres vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Esse olhar de José é um olhar de quem passou pela provação. É um olhar que vê o bem e não fica preso ao mal. É um olhar convertido. E devemos pedir esse olhar de José, esse olhar purificado, para podermos viver todos os dramas das nossas famílias. Uma família humana tem tantas histórias, como numa família espiritual, há tantos sofrimentos, há tantas incompreensões, há tantas coisas normais de família. O Papa diz isso com muita simplicidade em Amoris Laetitia. Não devemos nos escandalizar, onde há família há dificuldades. Mas hoje eu fiquei muito transpassada com esse olhar de José. José não ficou na tristeza, José não ficou na mágoa, José não ficou na revolta, no rancor, mas José verdadeiramente abriu o seu coração a Deus e deu a Deus esse grande louvor que é o perdão. O perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar aqueles que nos traem, perdoar aqueles que nos caluniam, perdoar aqueles que por causa de ciúmes ou de outras atitudes mesquinhas não fazem aquilo que é correto. E José vai ter um rasgo, e aí a gente pode compará-lo a São José nesse ano que é consagrado a São José. É um rasgo genial. Ele vai, da provação, ele vai ver como é que Deus vai agir da provação, como é que Deus vai tirar um bem de uma situação que claramente é ruim. E olha o que José vai dizer: não vos afligeis por me teres vendido, mas foi Deus que me enviou adiante de vós para preservar as vossas vidas. José percebe a lógica de Deus. Deus se serve de tudo em nossas vidas, inclusive do nosso pecado, para nos santificar, nos salvar, nos converter e nos trazer para mais perto dele. Assim também essa situação terrível de irmãos que vendem o seu irmão como escravo, que querem se ver livre dele por ciúme. Esses irmãos agora veem que essa maldade vai se virar em providência, porque Deus vai se servir de José para que toda aquela família não morra à fome. Salmo 104, foi ele chamou a fome sobre a terra e cortou todo o bastão de pão. Enviou um homem à sua frente, José, vendido como escravo. Afligiram-se seus pés com grilhões e puseram-se ferros no pescoço, até que se cumpriu sua predição e a palavra do Senhor o justificou. O rei mandou soltá-lo, o Senhor dos povos o livrou. Constituiu o Senhor de sua casa, administrador de todos os seus bens. É impressionante esse salmo que mostra essa reviravolta. Como é que um escravo se torna o administrador de todos os bens? Como é que Deus é capaz de fazer essas coisas que são impossíveis aos homens, mas que são possíveis a Deus? Queremos nos alegrar por essas reviravoltas que Deus proporciona na nossa vida para nos fazer entrar numa segunda conversão, numa etapa de uma maior vida espiritual. Muitas vezes estamos presos a reações emocionais, psicológicas, caracteriais, de temperamento, reações tão epidérmicas, tão superficiais, mas o Senhor quer nos conduzir a um encontro muito mais profundo com Ele,
um encontro e uma conversão profunda e que nos leva a uma santificação muito profunda. Que as nossas famílias possam adentrar nesse caminho de sair das reações epidérmicas, das reações emocionais, dessa tirania das emoções para entrarem num amor, numa escola real do amor. Mateus 10, 7 a 15, dirigindo-vos a ela, proclamai o reino dos céus, estai próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não levais ouro, nem prata, nem cobre dos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecer ali, até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digno, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a paz à vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, o dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Bonito, aquilo que o Senhor quer verdadeiramente nos purificar e nos expulsar como demônios, pois de graça recebemos e de graça devemos dar. O Senhor quer nos dar essa graça de amadurecimento, de proteção, essa graça também de uma santa indiferença. Não devemos nos salvar a nós mesmos, nem salvar o nosso ministério, mas devemos evangelizar. E o Senhor aqui dá uma graça muito forte de discernimento. Se aquela casa acolhe, se aquela cidade acolhe, ótimo. Mas também se não acolhe, avança no teu caminho de evangelizador, vai para outro lugar e diz àquela cidade, paz sobre a tua cidade, paz sobre a tua família. Porque o evangelizador não deve convencer ninguém, o evangelizador deve anunciar. E é como são sementes lançadas, se a terra não acolhe, então ele deve avançar para outra terra. Peçamos ao Senhor essa audácia de evangelizar, mas também a audácia de perceber que quando aquela casa, aquela cidade, aquela região não acolhe, que devemos avançar e que tem outras regiões certamente esperando pelos missionários. Santo Ambrósio, século IV, vai comentar esse salmo que acabamos de meditar e ele diz assim, muito bonito, o Salmo 118, ele diz assim, eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Franqueia então a tua porta ao que vem, abre tua alma, alarga o íntimo da tua mente para ver as riquezas da simplicidade, os tesouros da paz e a doçura da graça. Dilata o coração e corre ao encontro do sol, da luz eterna, a que ilumina todo homem. Esta luz verdadeira brilha para todos, mas se alguém fecha as janelas, priva-se da luz eterna. Assim também Cristo é repelido se fechas as portas do teu espírito. Embora possas entrar, não quer ser importuno, não quer entrar à força, recusa-se a usar de coação. Nascido da Virgem, ele saiu do seio, irradiando luz sobre o mundo inteiro, refulgindo sobre todos. Os que desejam acolhem a claridade inextinguível, que noite alguma interrompe. Pois a do sol, que vemos diariamente, sucede à luz escura, mas o sol da justiça jamais se põe, porque a sabedoria não sucede à maldade. Feliz aquele a cuja porta Cristo bate. Nossa porta é a fé, que, quando sólida, defende a casa toda. Por esta porta Cristo entra, daí dizer à igreja no cântico, a voz do meu amado bate à porta. Escuta o que bate, escuta o que deseja entrar. Abre para mim, minha esposa, minha pomba, minha perfeita, porque tenho a cabeça coberta de orvalho e os meus cabelos são gotas de noite. Observa que o Deus Verbo bate à porta, principalmente quando a sua cabeça está coberta de orvalho noturno. Digna-se visitar os atribulados e tentados para que não sucumbam às amarguras.
A cabeça cobre-se de orvalho e de gotas quando o corpo sofre. Importa, portanto, vigiar para que não ficar excluído à chegada do esposo. Se dormes e o teu coração não vigia, afasta-se antes de bater. Se o teu coração está vigilante, bate e pede ser-lhe-á aberta a porta. Possuímos a porta da nossa alma, possuímos também portais sobre os quais se diz: levantai, príncipes, levantai os vossos portais, erguei-vos, portas, e entrará por ti o Rei da Glória, trazendo a vitória de sua paixão. Tem também portas de justiça. Delas lemos o que disse o Senhor Jesus por meio do profeta: abri-me as portas da justiça. Há quem tenha portas, há quem tenha portais. A essas portas Cristo bate. Bate aos portais. Abre então que Ele quer entrar. Ele quer encontrar vigilante a esposa. Bonito. Observa que o Deus Verbo bate à tua porta. E durante esses dias em que nos preparamos com essa novena de Luiz Gisele Martin, mas também a novena de Nossa Senhora do Carmo, queremos dizer às famílias: escuta, o Verbo bate à tua porta. E esta visita, através desse belíssimo Festival das Famílias, pode mudar a existência da tua família. 14 a 18 de julho, não percas, para que entres na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olá, me chamo Fanny, faço parte da comunidade Sementes do Verbo. Gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês, de participar do nosso primeiro festival de famílias internacional, que será transmitido em 6 línguas e terá programação para toda a família. Será para as crianças, adolescentes, jovens e adultos. E esse ano nós temos uma programação muito especial que é para os avós. Dentro dessa programação eu darei uma formação a respeito de ancianidade, projeto do amor de Deus na família cristã. Venha com toda a sua família e faça a sua inscrição pelo nosso site festivaldasfamilias.org. Participe conosco. Hoje quero vos dar a conhecer o novo livro de Dom Alberto Taveira Correia, Aos Pés do Senhor. 30 anos de episcopado. É a alegria da editora Sementes do Verbo de pôr à vossa disposição essa belíssima obra, também em colaboração com a Fundação Nazaré de Comunicação. Um legado magnífico, escrito do próprio Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo de Belém, e que nos conta o conteúdo da sua vida episcopal. Ter conhecido Dom Alberto há cerca de 25 anos atrás mudou a minha vida, como mudou a vida de milhares de pessoas, já que ninguém fica insensível ao olhar penetrante e à paz inquieta quanto à evangelização. Quando conheci Dom Alberto, experimentei aquilo que o Papa Paulo VI dizia: a Igreja precisa do seu eterno Pentecostes. A Igreja precisa de fogo no seu coração, de palavras nos lábios, de profecia no olhar. A Igreja precisa de ser templo do Espírito Santo, o que quer dizer que ela precisa de pureza total e de vida interior. Dom Alberto, com uma profunda autoridade espiritual, uma escuta profunda, uma enorme capacidade de acompanhar as almas. Estamos diante de um grande homem de Deus. Por causa deste grande legado, vi Dom Alberto sorrir, chorar e permanecer de pé aos pés da cruz do Senhor. Silencioso, capaz de amar, perdoando e experimentando repetidas vezes a pedagogia do golpe da lança. Pro Mundi Vita. Ao ler esse livro, primeiro de uma coleção que em breve vamos pôr à sua disposição, você vai sorrir. Você vai chorar, comover-se, sentir-se impelido a dar também a sua vida a Deus. Será movido a dar a vida pelos homens desse tempo, com rostos e marcas concretas. Será movido a dar a vida pela Igreja, com amor apaixonado. E você também será regenerado por uma semente incorruptível, que é a palavra viva que permanece para sempre. Mas prepare-se, porque ao ler esse livro você também será fortemente provocado pela verdade, autenticidade e clareza das palavras bisturi e pelo testemunho deste bispo pai. Seus escritos
frutos de uma profunda oração e de uma intensa missão. Importa evangelizar, mas não de uma maneira decorativa, como que aplicando um verniz superficial, mas de uma maneira vital, em profundidade, e isto até as suas raízes. E para que isso aconteça, devemos permanecer sempre e para sempre aos pés do Senhor. Adquira já o seu livro, uma extraordinária obra que vai abrir-lhe o paraíso, que vai lhe abrir o céu.